Então, acho que o primeiro ponto, né, para a gente começar a se permitir também conhecer uma outra forma de pensamento, né? E aí talvez a gente conseguir um dia, né, acabar com essa monocultura do pensamento, que também é de uma certa forma formatada por nós nos meios, tanto nos meios públicos quanto pela própria escola, é a gente conseguir despir nos nossos olhos, os nossos ouvidos, né, e todo o nosso entendimento das coisas para conhecer o outro, né, para conhecer essas outras formas de ser e estar. Esse é um primeiro ponto assim importante que eu coloco para a gente começar a refletir um pouco sobre o que é a filosofia indígena, né? O que é o pensamento Machacali, o que são os pensamentos de outros povos que não estão registrados. Quando eu fui estudar filosofia, isso me tocou muito, né? A gente não tem os nossos saberes dialogados e estabelecidos como pensamentos, né? A gente tem sempre uma inferiorização deles. E quando eu vejo um rezador, né, um pajé, um curador, uma parteira falando, que são pessoas de muita sabedoria e muito respeitados, né, dentro da cultura, eu sempre me coloco a refletir sobre o quanto as sociedades são diferentes. Em nenhuma comunidade Machacali, por exemplo, tem creche e também asilo, por exemplo, né? Nas nossas comunidades, as pessoas, elas são, tanto as crianças, né, quanto os velhinhos, os anciãos, eles são tratados como grandes sabedores, né, como pessoas muito sagradas mesmo, né, porque são eles que trazem e guardam esses conhecimentos. E nós, enquanto pessoas adultas, né, a gente tem que respeitar tanto a criança quanto o mais velho, né? Eu sou uma pessoa que eu não sou mais nem tão nova, mas também não sou velha. Então, nessa meia idade em que me encontro, eu já consegui adquirir um entendimento necessário para entender isso que quando era criança eu não entendia muito, né? Desse respeito com a criança e o respeito com o mais velho, que muitas vezes eu não vejo isso acontecer aí fora, né, pela cidade, muitos velhinhos caídos por aí, largados, abandonados. Então, acho que esse entendimento também da formação das sociedades, né, e de como essa razão instituída, né, nas filosofias europeias, elas fracassaram enquanto projeto de vida, enquanto ensinamento, né, das boas formas de se viver, do bom senso mesmo, né, porque se a razão realmente fosse válida, e realmente fosse uma coisa que fizesse sentido, as sociedades europeias e toda a sociedade que deriva dela não viveria o caos que hoje vive, né? Um caos existencial, um caos econômico, cultural, espiritual mesmo. Quando eu penso sobre a cultura e o pensamento, né, da minha ancestralidade, eu penso justamente no que eu sou e no que eu vejo. E o que eu vejo hoje em dia é muita confusão, uma forma de se colocar no mundo mesmo de uma forma um pouco desequilibrada. Tudo que a gente faz, né, todas as nossas ações cotidianas, elas estão o tempo todo sendo observadas pelos seres espíritos, né, pelos Yamichu, que a gente chama, mas cada povo chama de um jeito, cada cultura chama de um jeito. Mas todas as formas de vida, e também os seres que também são invisíveis, todos os seres têm o seu espírito, né? Tem o seu dono, o seu guardião, que nos guia e que nos olha. Então, como hoje o mundo está muito confuso, muitas pessoas estão doentes, né? Doentes da alma mesmo. Só que a ciência, essa ciência tão poderosa, que eu respeito também, mas eu vejo que a ciência não conseguiu descobrir fórmulas e medicinas que dê conta de curar esses problemas da alma. E os seres espíritos da floresta estão o tempo todo nos olhando, o tempo todo nos observando, né? Isso a gente é ensinado desde criança, de que como nós temos que aprender a entrar e aprender a sair.